tudo bem com vocês? Bate-papo sobre o universo infantil e hoje o nosso tema é criança não sabe esperar. Criança não sabe esperar, mas pode aprender, vai aprender. Vamos falar, já ia soltar aqui, dar uns spoilers, o que a gente vai falar. Não, espera, ouve tudinho, assiste esse vídeo para você saber mais sobre esse assunto. Vem comigo. Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre ensinar as crianças a esperar. Hoje em dia, tudo se resolve rapidamente, com apenas um clique. Essas tecnologias fazem com que as crianças cresçam num mundo em que tudo acontece muito rápido e no momento que elas querem. Elas não precisam esperar nem para assistir o desenho favorito. Tá lá disponível, é só clicar e assistir. Não tem que esperar a propaganda. A minha filha, quando assiste, né, algum canal que tem propaganda, que o desenho pausa para entrar propaganda, ela sempre me pergunta assim: o que é isso? Vai demorar muito para esse negócio passar, para o meu desenho voltar, né? Não tá nem acostumado, como na nossa época, né? Passava o desenho, aí entrava o intervalo, passava toda a propaganda, você ia lá, fazia um xixi, pegava uma comidinha e voltava a assistir seu desenho. Eles nem estão mais acostumados com isso, né? Isso não existe para eles. Tem também a questão da formação das famílias atualmente, que influencia diretamente na questão do esperar. E nessa pressa que as crianças têm de serem atendidas, e se antigamente as famílias eram mais numerosas, né? Tinham muitos filhos, tinham os tios, tinham muitos parentes na mesma casa ou no mesmo quintal. E as crianças tinham que esperar pela sua vez de serem atendidos, para comer, para pedir alguma coisa, ou mesmo para o banho. E hoje em dia, a formação familiar é diferente. Os casais têm, em média, 1, 2 filhos, o que acaba sendo mais rápido para atender as crianças. E as crianças pequenas têm uma noção de tempo diferente da nossa. Para eles, o tempo, desde que eles pedem alguma coisa até que eles consigam aquilo, parece uma eternidade. Para eles é uma eternidade. Como tudo, quando se fala em educar filhos, não existe fórmula mágica para criar filhos mais pacientes. Esse é um exercício do dia a dia, que deve ser trabalhado nas pequenas situações. Por exemplo, ao invés de aproveitar enquanto as crianças estão na escola para ir ao supermercado, vá com elas fazer as compras. Explique o que você está fazendo. Aliás, explique o que você vai fazer ainda em casa, antes de ir para o mercado. E tenha sempre em mente que esse passeio, entre aspas, para a criança é diferente do que para o adulto. Para a criança, o mercado tem muitos estímulos visuais, olfativos, tátil. Então, tenha paciência. E vá pensando em todas essas variáveis que ele pode querer explorar, que ele vai querer tocar, cheirar. Então, não adianta ir correndo, né? Vá com calma, vá num dia que você tenha tempo para acompanhar o seu filho nessa jornada de conhecer o mundo. Vai dar trabalho. Mas só nessa ida ao mercado, ele vai ter muito aprendizado ali nesse momento. Em casa, você pode fazer atividades que mostrem para a criança que a gente precisa esperar. Que esperar faz parte do processo. Por exemplo, fazer um bolo, uma gelatina. Eu tenho até um vídeo no canal que se chama A Saga da Gelatina, falando também sobre ensinar as crianças a esperar, em que eu coloco, junto com a Manu, uma gelatina, e ela coloca o dedinho lá, vê que ainda tá mole a gelatina, aí vamos esperar. E depois a gente volta lá para ver se a gelatina já ficou mais durinha. Então,
Essas são situações do dia a dia que mostram, que ensinam para a criança que as coisas não ficam prontas de uma hora para outra, que a gente precisa de tempo para preparar a comida. Inclusive, mostre e deixe que ela participe dos preparativos das refeições, para ela ir percebendo isso. Que a gente precisa percorrer um caminho longo, às vezes, para chegar em um outro lugar, que as crianças têm costume de falar, né? Já chegou? Já chegou? Então, vamos observar o que tem nesse caminho, nessa estrada. É um processo que inclui o esperar. Então, é um exercício de paciência e de espera pelo que a criança quer. Seja o bolo, a gelatina, a comida ou o lugar. Tenha em mente que a criança aprende muito mais com o que você faz do que com o que você diz. Faça mais e fale menos. Outro ponto. Quando a criança pede alguma coisa, incentive ela a usar as palavras mágicas. Quais são? Por favor, obrigada. Tenha em mente que a criança está aprendendo sobre o tempo e que o tempo dela é diferente do nosso. Então, ela não vai conseguir esperar. Por exemplo, numa fila, né? Aí ela pode ficar ansiosa, agitada. E isso tudo é um processo. Aos poucos, ela vai cada vez conseguindo esperar mais. Outra coisa, se você não pode atender a criança naquele momento, diga para sua criança, assim que a mamãe terminar de lavar a louça, sei lá, a mamãe faz isso para você. Então, a criança precisa ser educada, ensinada a esperar. E assim, ela se torna menos egocêntrica. Passa a não pensar só nela. E essa habilidade de esperar vai ajudar ela na socialização, na aprendizagem, a parar para ouvir o outro, esperar o outro falar. Aos poucos, a criança vai percebendo que as coisas precisam de um tempo para acontecer e cada vez mais ela vai conseguindo esperar por mais tempo. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Um beijo, tchau!